Hoje no programa Presença a gente dá sequência à conversa com o especialista de medicina de família e comunidade, Mark Stork, mas a competência de Mark Stork se estende um pouco além disso, a partir do momento em que ele, enquanto médico, buscou uma visão muito diferenciada, muito singular da cura e da prática da saúde. Por isso nós estamos nessa conversa com ele, interpelando sobre novas maneiras de tratar a questão da doença e do doente e da saúde. Você esteve falando para nós, Marcos, a respeito da longevidade do povo japonês. O que explica o fato de ser não apenas longevos, não ser apenas um povo longevo, como também não ter sobrevida, ou seja, não ter uma vida posterior àquela vida em que ele tem uma atividade normal, e como acontece com os velhinhos brasileiros, a partir do qual a pessoa fica ali dependente, esperando a morte chegar. O que explica isso? Alguns fatores são fundamentais. Primeiro, o solo vulcânico, que é característico do Japão, oferta para o que é produzido no setor primário, na agricultura japonesa e daí toda a cascata de produção, a disponibilidade, por exemplo, do magnésio que nós comentamos no outro programa. Assim como a disponibilidade de iodo nas algas. A cultura japonesa é de comer algas que estão no mar. E nós, mesmo tendo um litoral absurdamente extenso, muito mais extenso que o mar japonês, nós negligenciamos esse tipo de elemento da culinária, elemento da própria gastronomia oriental, que não é usada só no Japão. A Coreia usa, a China usa. Portanto, um alimento rico em iodo que faz uma diferença muito grande na hora das sinapses, das conexões neuronais, faz muita diferença na imunidade, faz muita diferença nas reações metabólicas. Esses dois elementos convergentes da alimentação japonesa explicam, em parte, a grande longevidade com qualidade de vida do japonês. É uma questão, então, de dieta, essencialmente de dieta. É óbvio que o japonês conseguiu incorporar também uma lógica de atividade física regular, que é interessante. O japonês é conhecido pelas artes marciais, algum nível de disciplina diferenciado para a meditação, para uma introspecção que vale muito a pena em um mundo que é muito corrido, é um mundo muito estressante. Então, canalizar um pouco das nossas energias para um momento mais nosso pode fazer toda a diferença, inclusive para a nossa saúde mental. Estar presente, viver o momento. Isso. O Brasil tem se caracterizado por ser o país mais ansioso do mundo. E isso se diz respeito a não termos esse momento nosso. A gente está muito para as redes sociais, nós estamos muito para aquela dinâmica do trânsito que nos castiga e a gente não tem... Sempre vivendo o que vai vir, né? Exato. Sempre vivendo o que vai vir. Nós não estamos vivendo o presente, a gente está projetando o futuro e tentando viver esse futuro. Explica, é isso que te levou a colecionar esse tanto de pós-graduação? Explica essas pós-graduações aqui. Que inquietação é essa? Na verdade, a primeira movimentação para pós-graduação, ela foi no intuito de intervenção junto à saúde coletiva. Então, gestão em saúde e doenças sexualmente transmissíveis foi uma pós-graduação que eu fiz no Centro de Referência Nacional, no auge da AIDS, quando não tinha o coquetel. Então, a possibilidade da gente perder, entre aspas, os nossos pacientes era muito grande, uma doença que comprometia a imunidade dos pacientes. Isso se transformava num desafio. O que eu poderia, como médico, ofertar junto com uma equipe interdisciplinar para pacientes que basicamente estavam desenganados dentro das ofertas terapêuticas que existiam? Então isso para a gente foi, por um lado, desafiador, mas a gente conseguiu compreender, desde lá da década de 90, que havia toda uma possibilidade de que o dentista ofertasse uma qualidade
interessante para esse cliente, que a enfermagem também pudesse fazer isso, que a nutrição pudesse incorporar essa lógica e que o médico também pudesse fazer algo mais do que uma prescrição de um antibiótico para uma infecção oportunista. Então haveria uma lógica de equipe interdisciplinar atuando de forma focada nesse indivíduo que estava ali acometido pela AIDS, né? Pelo vírus HIV. Então, todas essas questões nos mobilizava e me mobilizava muito para novos desafios dentro da prática. Vamos fazer uma pauta para os nossos comerciais e a gente volta na sequência com a citação e com a descrição de algumas das outras especializações que você fez. Ok? Hoje a presença de Mark Stork, especialista em medicina de família e comunidade. A gente volta já. Voltamos com a presença do Dr. Mark Stork, especialista em medicina de família e comunidade. Mark, eu interrompi você para chamar os comerciais quando você estava citando exatamente a sua experiência, a sua necessidade, o que o moveu a buscar uma pós-graduação em DST e Gestão de saúde. Na continuidade, eu percebi que havia uma lacuna na área de entendimento de meio ambiente. E eu fui fazer um mestrado na área de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade. E tive o privilégio de ser aprovado para um outro mestrado que eu cursei simultaneamente em Natureza e Cultura. Então, já lá no meio da floresta amazônica, numa cidade grande, de grande porte, Manaus é a 7ª cidade mais populosa do Brasil, eu tive acesso a um conhecimento que me ajudava a fechar um cerco de como a saúde pública, a saúde coletiva deveria intervir. E tive o privilégio, talvez por essa caminhada, de ter sido escolhido para gerenciar o primeiro distrito sanitário da história da Amazônia. Então, o primeiro distrito sanitário de Manaus, o Distrito de Saúde Norte, eu tive o privilégio de gerenciar e de ser um ator de melhora dos indicadores de saúde para uma população de 500 mil habitantes. Veja que não é uma população pequena, né? Hoje, 500 mil habitantes, à época, isso era década passada, hoje é mais do que a população, talvez, de Cariacica. Uhum. Bom, aí você fez também você tem uma pós-graduação em nutroendocrinologia. Exatamente. A gente teve a oportunidade de fazer primeiro uma pós-graduação de nutrologia, não é, que se mostrou um pouco frágil e aquém do que a gente gostaria. E eu fui buscar uma pós-graduação que pudesse conectar aquilo que a gente come com os hormônios que nós produzimos e que isso pudesse estar integrado, não é? Ou seja, às vezes o que a gente come cumpre um papel estratégico, mas todos aqueles elementos do nosso corpo de ativação das nossas células hormonalmente prejudicados, aquela alimentação não teria o resultado devido. Hoje nós temos uma verdadeira epidemia de hipotireoidismo no Brasil, não é? O mau funcionamento da glândula tireoide, o que rebaixa o nosso metabolismo e faz com que nós tenhamos muito sobrepeso e obesidade. E as estratégias de saúde pública ainda não atentaram para isso e o Brasil cada vez tem um volume maior de doentes nessa área. Também percorri o campo da medicina estética, também da cirurgia plástica estética. Você buscou especializações nisso. Exatamente. Assim cirurgia também. Isso, e um fellowship internacional de medicina anti-aging e medicina regenerativa que espanta um pouco os brasileiros na terminologia, mas lembrando que a Universidade de Harvard, que tem a melhor faculdade de medicina do mundo, tem um departamento dedicado exclusivamente a isso. Anti-age, medicina anti-age. Exatamente. Nós ainda temos um prurido com relação às coisas que se remetem ao anti-envelhecimento. É, aceno ao inconsciente da fonte da juventude. Exato. Temos dificuldade de trabalhar com isso, apesar Mas você também tem um mestrado em Ciências do Meio Ambiente? Isso, Ciências do Meio Ambiente, como eu comentei, e Natureza e Cultura, que a gente teve a oportunidade de fazer na Universidade Federal do Amazonas. Isso tudo, de uma certa maneira, para conformar uma visão da cura?
Exatamente. Centrada na pessoa, não no remédio. Isso, centrado na pessoa, mas valorizando o meio ambiente, valorizando a genética da pessoa, a história familiar dela, entorno, né? O entorno onde habita e os cenários sociais, ambientais e o ambiente também psicológico, quando a pessoa está inserida, por exemplo, no mundo do trabalho, como que isso se dá e como isso afeta a saúde da pessoa. Eu sei. Como é que isso rebate organicamente? Né? Exato. Como é que ela somatiza? Exatamente. Como é que ela somatiza a ansiedade, o estresse, a pressa, Perfeito. as ansiedades, as apreensões, os medos? Isso. E hoje, além da ansiedade, uma outra doença que assola muitos brasileiros, por exemplo, é a depressão. Não é? E a depressão, ela pode ter várias abordagens que vão além simplesmente de uma prescrição de uma cápsula mágica que talvez melhore os níveis dela de serotonina. A gente tem que pensar um pouco adiante disso e relembrar que nós vivemos no sistema solar. Enquanto sistema solar, o Sol é o que oferta para a gente vitamina D e a vitamina D previne a ocorrência da depressão. Um consórcio muito interessante é o consórcio de pegar sol, sem exageros, e uma atividade física ao ar livre, por exemplo, uma caminhada. O quão maravilhoso isso pode ser para a saúde humana. Uma caminhada sob o sol. Sim. Uma caminhada sob o sol apenas. Isso. Se a gente pode fazer isso claro, junto ao mar, maravilhoso, porque a gente tem esse contato revigorado com a natureza, né? Você pisando ali na areia, tendo contato com a água do mar, quando isso é possível, nós estamos no estado privilegiado, né? O Espírito Santo é banhado de ponta a ponta e isso faz toda a diferença. Você está atendendo só no Espírito Santo? Eu atendo em Manaus ainda, atendo no Espírito Santo e 1, 2 vezes por bimestre no Rio de Janeiro, em Niterói. E sem estresse, né? Sem estresse, porque o que adianta a gente destruir a nossa saúde enquanto médico, não é? Que imagem a gente passa para os nossos clientes? Entender o seguinte, hoje o médico ele é vítima do uso de drogas, ele é vítima de obesidade, vítima de sedentarismo, ainda temos colegas que fumam. Que exemplo nós estamos dando? Ele não parece a pessoa mais indicada para poder prescrever algo para a saúde do semelhante. Né? Exato, e eu fico muito contente que o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina, eles têm tido uma preocupação na preservação da saúde do médico. Então, vários programas internos tentando defender a saúde do médico e recomendar esses estilos de vida mais saudáveis para os colegas. Por exemplo, não abusando tanto da carga horária, procurando ter os seus momentos de lazer, inclusive com a família, não é? Então, os nossos conselhos eles têm ajudado muito nesse sentido. Nosso tempo está se esgotando hoje com o programa Presença com o Dr. Mark Storck. Mas, se você estiver interessado em saber mais a respeito dos assuntos e das especialidades do Mark Storck, eu convido você para estar conosco amanhã, que a gente vai fazer outro programa com ele. Até já!